Melhores momentos para você de Ponte Preta 0, Corinthians 1. Estamos chegando aí já no finalzinho do jogo aí, para vocês verem os melhores momentos aí. O Timão tá saindo com uma grande vitória aí, porque tá jogando fora de casa. O time acabou perdendo o clássico domingo para o São Paulo, perdeu de 3-1 dentro do Morumbi. Porém, o Corinthians veio com essa derrota aí nesse clássico aí, com tudo para cima da Ponte Preta, porque precisava desses 3 pontos aí para a sequência do Paulistão 2025. Primeiro tempo, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, por mais que foi superior à Ponte Preta, mas não agradou os torcedores corintianos aí. Segundo tempo aí, alguns torcedores achou que o técnico ia colocar o Memphis Depay, mas não colocou. Teve algumas mudanças aí, o Alex Santana entrou no jogo e o Corinthians conseguiu um gol aí com o Thales Magno, que logo na sequência acabou sendo substituído. Mas é 3 pontos aí que a torcida se agrada do time, porque está jogando fora de casa. A Ponte Preta, por mais que é inferior ao Timão, mas é um time que tem que respeitar, porque está fazendo jogos importantes, está fazendo alguns jogos bons aí. E o Corinthians com esses 3 pontos fora de casa aí, ajuda aí na sequência do Paulistão 2025. Primeiro tempo, o Corinthians, como eu disse, foi superior à Ponte Preta, mas não conseguiu fazer gol. Teve posse de bola praticamente dividida ali, teve mais chutes ao gol, mas sem muito lances de perigo ao gol da Ponte Preta. O Yuri Alberto foi pouco acionado ali. O Thales Magno tentou algumas jogadas pela linha de fundo. O Ângelo Romero não conseguiu fazer um bom jogo hoje. Buscou bastante o jogo ali, mas não é aquele Romero que a torcida esperava. A torcida queria o Memphis Depay talvez já no segundo tempo, mas o técnico do Corinthians optou por não colocar o jogador aí, talvez poupando ele, e o Corinthians está conseguindo aí 3 pontos aí fora de casa em cima da Ponte Preta. Como eu disse já no primeiro tempo aí, o Corinthians sente a ausência aí do Rodrigo Garro, porque é o cara aí do meio de campo do Corinthians, é o cara que domina o meio de campo, é dele que sai as melhores jogadas, os passes ali para os atacantes. O Rodrigo Garro está lesionado e está se recuperando da lesão. Foi um jogador muito importante na temporada passada aí. Os torcedores corintianos sabem, entendeu? Que é o cara importante, é o cara ali, o maestro do meio de campo do Corinthians. Mas infelizmente está se recuperando da lesão e está desfalcando o time do Corinthians aí nessas primeiras rodadas do Paulistão. Ainda não há data para a volta do Rodrigo Garro, mas a torcida com certeza quer ver o quanto antes esse jogador, porque o Corinthians vai fazer jogos ainda pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, então precisa desse cara aí que foi considerado um dos melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro aí, atuando pelo Corinthians na temporada 2024. Então, o Corinthians está, finalzinho do jogo aí, tá nos acréscimos já, tá conseguindo 3 pontos em cima da Ponte Preta e para a sequência do Paulistão aí. O gol foi do Thales Magno no segundo tempo. Primeiro tempo deu 0-0, segundo tempo 1-0 para o Timão aí e está saindo com esses 3 pontos importantes na sequência do Paulistão. Porém, o Corinthians veio com essa derrota aí nesse clássico aí, com tudo para cima da Ponte Preta, porque precisava desses 3 pontos aí para a sequência do Paulistão 2025. Primeiro tempo, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, por mais que foi superior à Ponte Preta, mas não agradou os torcedores corintianos aí. Segundo tempo aí, alguns torcedores achou que o técnico ia colocar o Memphis Depay, mas não colocou. Teve algumas mudanças aí, o Alex Santana entrou no jogo e o Corinthians conseguiu um gol com o Thales Magno, que logo na sequência acabou sendo substituído. Mas é 3 pontos aí que a torcida se agrada do time, porque está jogando fora de casa. A Ponte Preta, por mais que é inferior ao Timão, mas é um time que tem que respeitar, porque está fazendo jogos importantes, está fazendo alguns jogos bons aí. E o Corinthians com esses 3 pontos fora de casa aí, ajuda aí na sequência do Paulistão 2025. Primeiro tempo, o Corinthians, como eu disse, foi superior à Ponte Preta, mas não conseguiu fazer gol. Teve posse de bola praticamente dividida ali, teve mais chutes ao gol, mas sem muito lances de perigo ao gol da Ponte Preta. O Yuri Alberto foi pouco acionado ali. O Thales Magno tentou algumas jogadas pela linha de fundo. O Ângelo Romero não conseguiu fazer um bom jogo hoje. Buscou bastante o jogo ali, mas não é aquele Romero que a torcida esperava. A torcida queria o Memphis Depay talvez já no segundo tempo, mas o técnico do Corinthians optou por não colocar o jogador aí, talvez poupando ele, e o Corinthians está conseguindo aí 3 pontos aí fora de casa em cima da Ponte Preta. Como eu disse já no primeiro tempo aí, o Corinthians sente a ausência aí do Rodrigo Garro, porque
é o cara aí do meio de campo do Corinthians, é o cara que domina o meio de campo, é dele que sai as melhores jogadas, os passes ali para os atacantes. O Rodrigo Garro está lesionado e está se recuperando a lesão, foi um jogador muito importante na temporada passada aí, os torcedores corintianos sabem, entendeu, que é o cara importante, é o cara ali, o maestro do meio de campo do Corinthians, mas infelizmente está se recuperando aí da lesão e está desfalcando o time do Corinthians aí nessas primeiras rodadas do Paulistão. Ainda não há data para a volta do Rodrigo Garro, mas a torcida com certeza quer ver o quanto antes esse jogador, porque o Corinthians vai fazer jogos ainda pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, então precisa desse cara aí que foi considerado um dos melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro aí atuando pelo Corinthians na temporada 2024. Então, o Corinthians está finalzinho do jogo aí, tá nos acréscimos já, tá conseguindo 3 pontos em cima da Ponte Preta aí para a sequência do Paulistão aí. O gol foi do Thales Magno no segundo tempo. Primeiro tempo deu 0-0, segundo tempo 1-0 para o Timão aí e tá saindo com esses 3 pontos importantes na sequência do Paulistão. Esses foram os melhores momentos do jogo aí. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, já comenta aí o que você tá achou do jogo do Timão contra a Ponte Preta, o que você tá achando desse time do Corinthians aí nesse início de temporada. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like para